Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Gratos ao Senhor, por mais sua bondade, por mais uma bondade que Ele nos concede de estarmos reunidos solenemente para adorá-lo e bendizê-lo. Agradecemos também ao Senhor por aqueles que nos visitam e rogamos ao Santo Deus que Ele possa nos falar, como sempre tem falado aos nossos corações através da sua palavra. Nós vamos continuar a exposição de Gênesis, né? Estava olhando, nós estamos perto de acabar o livro de Gênesis e estamos terminando praticamente, né, chegando a concluir as histórias que envolveram Jacó diretamente, e hoje nós vamos expor do capítulo 33, nós vamos para o verso 18 ao verso número 20. Essa será a nossa leitura, mas a exposição será do capítulo 33, verso 18 ao 20 e todo o capítulo 34. Então, repetindo, nós vamos expor Gênesis 33, verso 18 ao 20 e todo o capítulo 34. Nossa leitura, porém, será somente do verso 18 ao verso número 20 do capítulo 33. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 33 de Gênesis, verso 18 ao verso de número 20. Diz o seguinte: Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Senhor, misericórdia de nós, ó Deus, que estamos a buscar a Tua voz santa e que essa voz nos fale, Senhor. Nos alerte, nos exorte poderosamente. Nos converta, Senhor, dos maus caminhos, para que não venhamos a imitar, ó Deus, os exemplos que aqui serão expressos, que ofenderam a Tua santidade, Senhor. Então, que não seja somente uma explicação da Tua palavra, mas seja o nosso auxílio para entendê-la e vivê-la, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma das coisas que tem preocupado pais nos últimos dias é o conteúdo que os filhos estão acessando virtualmente. Maiores de 18 anos, é um alerta de que há coisa inapropriada para um menor assistir. Sexo, violência, por exemplo, geralmente são temas inapropriados para certas idades. Será? Parece que Deus não tinha lá essa preocupação com o conteúdo para menores de 18 anos. O texto de hoje é um daqueles de causar arrepios. Estupro, engano, violência, não parece ser uma história para criancinhas, pelo contrário, é uma história nada inspiradora para o departamento infantil. Talvez seja por isso que alguns pregadores evitam pregar Gênesis, para não enfrentar tanta coisa inapropriada e ter que explicar coisas que os modernos diriam, isso não era para estar na Bíblia. Mas considere uma coisa importante. Não podemos negar, os filmes estão garantidamente nos influenciando, negativamente, é claro.
Já os fatos mais absurdos da revelação divina também estão postos para nos influenciar, mas não negativamente, é claro, sim, positivamente. Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Logo, por mais horripilante que seja a história, há sempre verdades espirituais a nos ensinar. Para compreendermos então o enredo dessa passagem, devemos observá-la em seu devido contexto. Nos capítulos precedentes, vimos Jacó lutando com Deus e prevalecendo, Gênesis 32. Depois de uma luta com Deus, se deparou com Esaú e 400 homens, mas vimos que ele saiu de lá reconciliado. Em nenhum dos casos, Jacó recorreu à força. Ao contrário, Jacó triunfou por meio da fraqueza. Tudo o que ele tinha de fazer a partir de agora, a partir do triunfo, era cavalgar alegremente durante o dia de volta para Betel, como havia prometido. Lá, construir um altar, como havia prometido, e viver feliz para sempre com o Deus dele. A essa altura dos acontecimentos, portanto, ficamos à espera do final feliz do filho pródigo que saiu em busca de uma esposa, fugindo do seu irmão. A expectativa que nós criamos é de um final feliz para o pródigo que à casa retorna. Mas isso não ocorre. A história toma um rumo totalmente inesperado. Jacó não segue para Betel, se estabelece nas proximidades de uma cidade chamada Siquém, e isso foi uma clara desobediência ao Senhor. E a gente já sabe, é natural que as consequências elas cheguem quando nós desobedecemos. E elas chegam, e muitas delas causam dores profundas nos filhos de Deus. Sua filha Diná foi dar uma voltinha e não voltou mais. Não porque ela morreu, mas porque ela foi abusada, estuprada pelo príncipe da cidade e mantida em cativeiro. O estuprador, então, está tomado de paixão, mesmo depois de tê-la estuprado. Vai tentar negociar com a família de Jacó e, aparentemente, demonstra que houve êxito na renegociação. Porém, os filhos do patriarca tinham outros planos. Armaram uma cilada e mataram todos os homens da cidade por causa do estupro e saquearam tudo que eles tinham. Então, é o seguinte: estupro, assassinato, um enredo aparentemente para menores de 18 anos. Como poderíamos aprender algo de um acontecimento tão sórdido como descrito nessa passagem? Este é o segredo. Eventos sórdidos também nos ensinam verdades espirituais. É o que nós veremos a partir de agora. Então vamos contextualizar. A jornada fora longa, cansativa. Jacó tem saído de Padã Arã e tem ido em direção a Betel. E Jacó, enfim, para com sua família para recobrar as forças. O lugar anteriormente, como nós vimos, da primeira parada foi Sucote, que significa tendas. Ou seja, Jacó parou ali, mas não parou para ali residir, mas para descansar um pouco. Então ele deixou claro que ali não era o seu lugar, porque ele estava indo em direção a Betel. Finalmente, ele então entra na terra prometida. Um mapa virtual
ele está aqui em Sucote, no meio o Rio Jordão. Ele sai de Sucote, atravessa o Rio Jordão e chega numa cidade aqui em cima chamada Siquém. E lá ele fica. Veja o verso de novo, o verso 18, 19 e 20. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. O texto começa dizendo que Jacó finalmente chegou na terra prometida, especificamente nas imediações, na terra de Siquém. E o texto diz que ele chegou são e salvo. O texto está dizendo então, ele chegou em segurança na terra de Siquém, na região da terra prometida. Isso é muito mais que uma chegada tranquila. Na verdade, o que Moisés está registrando é que Deus cumpriu sua promessa de guardar o patriarca no seu retorno para a terra prometida. Mas o texto traz uma informação importante. Ele parece que está seguindo os passos do avô. Ele constrói um altar no mesmo lugar que Abraão construiu, capítulo 12, versos 6 e 7, e começa a adquirir uma terra que também parece muito com Gênesis 23, que você lembra bem, que Abraão tentou comprar um sepulcro e acabou comprando uma terra para ter o sepulcro. Porém, havia algo de errado nessa compra. Em Gênesis 23, Abraão nada quis comprar em toda a sua vida senão um sepulcro. O texto está dizendo que Jacó está comprando uma terra. Essa informação significa dizer que Jacó tem a proposta de se estabelecer nessa região. Só que o texto nos dá uma informação muito interessante. O problema é que ele comprou a terra dos filhos de Amor, pai de Siquém, e se tornou vizinho de um povo iníquo. Agora entendam, Betel ficava próximo de Siquém, mais ou menos 1 hora, 55 quilômetros, e ele poderia ter seguido para Betel, e esse era o lugar como Deus havia orientado e como ele havia prometido. Mas ele ficou em Siquém, ele comprou um terreno para ali ficar, e comprou um terreno de um povo iníquo, e se tornou vizinho de um povo iníquo. O que Moisés está nos dizendo é, embora pareça um homem tão devoto a levantar um altar, ele desobedeceu o Senhor ao permanecer em Siquém, vizinho de um povo ímpio. E aí, como nós falamos na introdução, vocês já sabem que desobediência deliberada, principalmente de um cara tão experiente como Jacó, traz duras consequências. E as de Jacó foram amargas. A cena seguinte registra Siquém estuprando Diná, filha de Jacó. Veja o capítulo 34, verso 1 ao 4. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Diná era uma das filhas de Jacó. Vocês lembram bem
resultado daquela disputa pelo coração dele, lá atrás que a gente viu. Mas Moisés, ele não coloca essa descrição detalhada para trazer alguma informação nova, mas simplesmente enfatizar que ela era filha do patriarca. E por que Moisés começa a destacar essa situação, ou começa a enfatizar esta informação? Porque Moisés está começando a expor o papel que Jacó terá nos eventos que seguirão. Ele quer chamar a atenção para a postura do patriarca que já desobedeceu. Ele agora está querendo chamar a atenção para a postura do patriarca diante dos fatos que estão para acontecer. Então vamos lá. O texto não diz, não é possível ver literalmente essa informação, mas há um lapso de tempo no evento em que ele se estabelece em Siquém até o capítulo 34. Ou seja, há anos de estadia, períodos nessa estadia em terras iníquas. E Diná, para que ela saia do seu ambiente e visite uma cidade, na cultura da época, somente moças com 16 anos poderiam fazer isso. Ou seja, Diná agora é uma mocinha de aproximadamente 16 anos. Diz o texto que ela saiu sozinha. E aí também diz o costume da época que moças nessa idade não poderiam sair sozinhas. Elas teriam que sair acompanhadas com irmãos ou com um adulto. Ou seja, Moisés está querendo nos mostrar que ela se afastou mais do que deveria. Ela cometeu uma atitude errada. Mas Moisés registra algo muito interessante. Diz que ela saiu objetivando ver as filhas da terra. Isso revela outra conduta errada de Diná. O que ela queria com as mulheres cananitas? Se você lembrar bem, o estilo de vida delas causou repulsa a Abraão, Isaque e Rebeca. Justamente por isso, eles procuraram casamentos com mulheres da mesma parentela. A questão é que Diná não viu nenhum problema nessa questão, uma vez que o seu próprio pai se estabeleceu cordialmente com um povo iníquo. Então as consequências enfim chegaram. E veja a ironia, ela saiu para ver, e diz o texto que ela foi vista por Siquém. Ele foi tomado por um desejo proibido, e diz Moisés que fez da filha de Jacó sua vítima. Diz o texto que ele abusou dela. Literalmente, ele a violentou. Diná foi estuprada e humilhada numa saidinha despretensiosa para ver o estilo das mulheres pagãs. Veja que reviravolta nessa situação. Siquém viu Diná e a estuprou numa saidinha despretensiosa. Mas apesar desse estupro, o texto disse no verso de número 3, apesar de toda essa atitude rude, pecaminosa, humilhante, diz o texto que Siquém falou ao coração dela. Ou seja, ele a cortejou. Depois de estuprá-la, ele desejou tê-la como esposa. E se enche de sedução, como se nada tivesse acontecido para conquistá-la. E é aí então que o texto nos mostra que Diná se tornou cativa entre os pagãos. Ele manteve Diná presa. E lá ela ficou após ser estuprada para se casar com um príncipe ímpio. Talvez vocês não percebam, mas o texto está lembrando um personagem importantíssimo, Ló,
que tanto olhou para Sodoma e Gomorra e acabou sendo cidadão das cidades. Só que Diná tinha família. Ela não é filha de chocadeira. O príncipe vai, então, como nós vimos, pede a seu pai que negocie a moça com a família dela para que eles se casem. E é a partir de agora que as coisas tomam um rumo mais horripilante ainda. Mas uma pergunta que não quer calar, já nesses versos iniciais: cadê Jacó? Como ele vai reagir ao saber que sua filha foi estuprada? A resposta, ela segue com as reações de Jacó e seus filhos ao descobrirem o estupro. Veja o verso número 5 ao verso número 7. Veja Jacó. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Observe, Jacó ficou sabendo e Moisés registra sua atitude. Ele calou-se. A filha acabara de ser estuprada, mas ele calou-se. Esse silêncio não é de um homem que está sentido, mas Moisés está chamando a atenção para um homem omisso. Esperava-se do pai outra postura diante de um ato tão horripilante. O que você faria se fosse sua filha? Moisés disse: Jacó calou-se. Amor, então, vai procurar o patriarca, e é assim que os irmãos de Diná descobrem o que havia acontecido. E aí Moisés estabelece um contraste entre o silêncio do pai, ao contrário dele, os filhos de Jacó se indignaram, ficaram irados, e uma ira justa. Para se ter uma ideia, a palavra hebraica usada para a ira só aparece em outros lugares para descrever a reação de Deus à perversidade humana. Ou seja, enquanto Jacó calou-se, seus filhos esboçaram emoções corretas, uma ira correta diante da gravidade do ato violento que haviam cometido contra sua irmã. Então, estamos diante de uma tensão. E diante dela, em virtude das emoções dos filhos de Jacó, uma reação irada, pai e filho propõem algo para resolver isso. Eles propõem a miscigenação. Verso número 8 ao verso número 12. Veja. Mas Amor falou com eles dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Esse é um menino bom, rapaz, doce de coco. Eu gostaria muito, se fosse minha filha, ver o coração dele batendo na minha mão. Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor, morem nela, negociem e adquiram propriedade. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná:
que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. O primeiro a falar é o pai. Ele informa a intenção do seu filho apaixonado, que está apaixonado. Ele quer Diná como esposa, que permanece cativa na cidade de Siquém. E a proposta dele, então, é a miscigenação. Que danada é isso, pastor? A miscigenação, ou seja, a mistura dos povos, se daria pelo casamento misto. Os homens do núcleo do patriarca iriam em Siquém, pegariam as mulheres ímpias e se casariam. Da mesma forma, os homens da cidade de Siquém iriam pegar as mulheres do núcleo do patriarca, iriam casar e constituir família. E mais uma vez, se você lembrar bem, tanto Abraão como Isaque temeram essa questão. Vocês já estão vacinados. Casamentos mistos não eram vistos com bons olhos, porque era pecado. Vimos que Esaú caiu no desagrado de seus pais, e um dos motivos foi justamente porque havia casado com uma iníqua. Mas por que isso era tão preocupante? A miscigenação, ou seja, a mistura dos povos, estava colocando em risco a promessa da descendência. A linhagem da mulher estava concentrada no núcleo do patriarca. E essa mistura iria trazer danos, ou seja, ameaças aos planos divinos. Quer dizer, a proposta de amor, aparentemente conciliadora, aparentemente vantajosa, é espiritualmente danosa e está colocando em risco a promessa de Deus sobre o descendente. Outra questão importante é que esse plano de Amor, como nós vimos no verso 10, ele propõe que Jacó, agora de fato, fique na cidade definitivamente. Ou seja, eles não somente iriam se misturar pelo casamento misto, mas morar, estabelecer seus negócios, viver fixo naquela região. Ou seja, Jacó teria que deixar Betel para trás de vez. Isso seria uma desobediência gritante. Jacó já estava em desobediência, e agora essa proposta é uma desobediência mais gritante ainda. E aí Siquém fala em seguida, como nós vimos no verso 11 e 12, com um tom de arrependimento, se coloca à disposição: eu pago o que vocês quiserem, eu pago aquilo que for necessário para regularizar a situação com a filha de Jacó. Ele está disposto, ele estuprou, mas ele está disposto a submeter às exigências da família para tê-la como esposa que está em cativeiro. E aí então que os filhos de Jacó propõem um acordo. É o povo de Deus. Verso 13 ao 24. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor. Eles disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então, lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se porém não ouvirem e não quiserem ser circuncidados,
tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram a More e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava, bonzinho, a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Olha a sacada de Siquém. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. Cadê Jacó? Jacó não diz nada a respeito. O negócio começa a ser estabelecido com os filhos. A proposta é para que Diná seja concedida como esposa. Os homens ímpios, os homens de Siquém, deveriam circuncidar todos os machos. Versos 14 e 15. Consequentemente, na proposta, haveria a miscigenação. Uma vez que foram circuncidados, os povos se misturariam por meio do casamento misto. E os filhos de Jacó foram pontuais. Caso não queiram aceitar a proposta, Diná não poderá casar com Siquém. 3 coisas chamam a atenção aqui nesse relato. A primeira delas é a intenção deles. Diz o verso 13 que há astúcia da parte deles no acordo. Em outras palavras, há uma maliciosa intenção na proposta. Ou seja, eles não irão cumprir o acordo, eles estão preparando alguma coisa. A segunda é a forma como eles tratam a circuncisão, esvaziando o significado do selo do pacto, que significa muito mais do que cortar um pedaço da carne, significa um relacionamento, um compromisso com Deus. E eles esvaziaram esse significado para enganar suas vítimas. A última é que Jacó não diz nada. Ele está omisso a toda essa situação, até quando os irmãos violaram o significado do sinal, do pacto, da aliança com Deus. Mas tem um detalhe aqui, o quarto, bem importante. Deus não aparece nessa história. Os homens estão negociando e claramente não se vê o nome divino. Eles estão negociando, cada um com os seus interesses, mas Deus não está nesses negócios. E a gente sabe muito bem, irmãos, que quando os homens planejam sem considerar o divino, os resultados não são agradáveis. Inocentes quanto ao que os filhos de Jacó planejavam, nós vimos que Amor e Siquém começaram a ver vantagem no acordo. E o texto diz que eles não perdem tempo. Eles logo seguem para a cidade e comunicam aos homens. E como vocês perceberam, eles não falaram que a razão dessa proposta, tudo se iniciou porque ele estuprou a filha do patriarca. Não, ele chega e oculta o verdadeiro motivo, e tudo que eles fazem é resumir a questões comerciais, a negócios, inclusive a esperteza, pois o interesse deles era tomar os bens de Jacó. Porém, essa malícia eles não esperavam.
Mas o que eles propunham era algo sério. Por quê? Porque se isso acontece, acabava-se o povo de Deus. Porque eles iriam se misturar, Israel não iria mais prevalecer, e a promessa de Deus começaria a ser, humanamente falando, anulada. Mas com todo esse lado de esperteza dos filhos, e do outro lado também uma esperteza dos homens iníquos, eles foram circuncidados para dar seguimento ao plano. Vamos nos circuncidar para que a gente possa se misturar, se quem possa casar e nós possamos tomar a propriedade ou as propriedades de Jacó. Mas como vocês já sabem, havia uma astúcia contra Amor, Siquém, planejada pelos filhos de Jacó. E ela vai se revelar agora. Veja o verso 25 ao verso número 29. Verso 24, melhor dizendo: e todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. Verso 25. No terceiro dia, prestem atenção no que aconteceu. Quando os homens sentiram mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná, lembra que eu falei que ela estava cativa? Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. O que nós lemos está dizendo o seguinte a princípio: a circuncisão, como vocês sabem, é um rito de corte, e relatos indicam que quem pratica a circuncisão, geralmente no terceiro dia, era comum uma inflamação. Naquela época não tinha antibióticos e tratamentos, ou a modernidade que nós temos. Então era comum que no terceiro dia viesse uma inflamação e febre. E os caras foram espertos, porque é justamente no entendimento de Simeão e Levi que nesse dia eles se tornariam vulneráveis. E aí o texto está dizendo que eles aproveitam essa vulnerabilidade dos homens com violência desenfreada e barbárie inescrupulosa. Simeão e Levi, com certeza com alguns outros homens, irmãos de Diná, não poupam nenhum dos homens daquela cidade. Perceba, embora o alvo seja Siquém, o estuprador, diz Moisés que eles entraram na cidade e mataram todos os homens, inclusive Amor e seu filho. Recuperaram Diná, saquearam todos os pertences daquele povo. Mulheres, crianças, animais, tudo foi levado pelos filhos de Jacó, exceto o cemitério que eles deixaram, os cadáveres daqueles homens estirados na cidade de Siquém, que foram circuncidados. Mas se Deus está nessa história,
que foi que ele fez? Como nós vimos, Deus não aparece. Porque a grande questão de Moisés é: cadê Jacó? Cadê o patriarca? Essa desgraça acontecendo, cadê Jacó, que não fez nada? Essa cena horripilante, desproporcional, injusta, cadê Jacó? Ele aparece. Olha o verso 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. O nome de Simeão e Levi, eles aparecem justamente porque eles lideraram toda essa revolta. O texto tem mostrado que eles queriam honrar a irmã que havia sido estuprada. E o texto está dizendo agora que Jacó aparece. Ele aparece para reprovar seus filhos. Mas veja, ele não está preocupado com o estupro de Diná, muito menos com a transgressão dos mandamentos divinos, muito menos com a injustiça praticada pelos filhos. Ele está preocupado consigo mesmo e sua casa, porque ele agora entende que os povos pagãos irão contra ele. Ou seja, ele está preocupado com a sua reputação, com o seu nome e nada com o nome de Deus. Aí os filhos reagem. Verso 31. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Parece que os filhos de Jacó são mais sensatos diante dessa situação. Mas Moisés está mostrando o seguinte, que só parece. Aqui Moisés está deixando claro um ponto importante. Jacó foi omisso o tempo todo, enquanto os seus irmãos, enquanto os seus filhos agiram em favor da irmã. Contudo, iríamos deixar que ele fizesse isso tratando nossa irmã como prostituta? Embora a honra da irmã estivesse em jogo, o que é que Moisés está querendo chamar a atenção? É que a resposta dos filhos de Jacó foi desproporcional. Embora tivessem um motivo justo para a revolta, não poderiam ter praticado tamanha injustiça, porque a culpa não foi dos homens da cidade de Siquém, mas a culpa era de Siquém. E eles mataram a todos. Ou seja, a ação deles, embora alimentada por um sentimento justo, a ação deles foi diabólica. E não há justificativa para tal coisa. E observe que Moisés encerra essa narrativa. Já no capítulo 35, aí Deus, mais uma vez, tem que ir de novo e dizer: vá para Betel. Capítulo 35 é Deus agora puxando a orelha de Jacó, dizendo: agora vá para Betel. Você tem que ir para Betel. E a gente vai ver nos próximos episódios, se Deus permitir. Cena, hein? O que a gente pode aprender? Jacó chegou a Siquém, comprou um pedaço de terra para si e lá passou a residir. Fica claro, Moisés, deixa claro isso. E nós não podemos ignorar essa atitude. A Escritura ela vem dizendo o tempo todo que Deus foi tão leal, tão gracioso com o patriarca,
cumpriu sua promessa perfeitamente, apesar de todos os caminhos de desobediência que Jacó traçou. Deus cumpriu fielmente e agora Jacó está na terra prometida, como Deus havia dito. Eu vou conduzir você protegido até que chegue à terra que eu lhe prometi. E Gênesis 28, no juramento de Jacó, ele diz que ele pudesse chegar pelo menos com um pouco de água, um pouco de alimento. E a fidelidade de Deus foi tão grande que ele chega na terra prometida, não apenas com alimentos e bebidas para a viagem como ele havia pedido, mas ele chega com esposas, filhos, rebanhos e manadas. O que restava a Jacó? Cumprir a promessa de ir para Betel. Irmãos, observe, Siquém era perto de Betel, 1 hora de caminhada. Ele chegaria em Betel. O período de dificuldades ele já havia superado. Os grandes caminhos já haviam traçados. Ele agora está perto da terra de Betel. Mas de repente, Moisés diz que ele parou, ficou em Siquém, ele construiu uma casa para si em Siquém, em vez de procurar Betel, a casa de Deus. O velho Jacó prevaleceu com os seus interesses, em vez dos interesses de Deus. Por que isso? Ele estava tão perto de Betel, tão perto da casa de Deus, por que ele fez isso? As discussões são grandes. Será que ele achou que Siquém seria um lugar melhor para os negócios e para cuidar do seu rebanho? Será que ele viu ali uma oportunidade de expandir os seus negócios e entrar no empreendedorismo? Não sabemos a real motivação de Jacó. O que Moisés quer deixar claro é que o que ele acabou de fazer, o que ele acabara de fazer, foi desobedecer ao divino. Independente da motivação de Jacó, o compromisso que tinha e o fato de deixar de cumprir obedientemente o que havia prometido, era uma clara desobediência ao divino. Mas bastou. Ele levantou um altar. Ele declarou ser Deus, o Deus dele, e ainda foi desobediente? Claro. Obediência parcial nunca é suficiente. Nós estamos dizendo aqui, sempre que temos a oportunidade, para Deus não existe meio termo. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Isto é, meia desobediência é uma desobediência inteira. Nós podemos estar divididos entre um carro e outro, entre um modelo e outro, entre uma roupa e outra, e entre tantas outras coisas. Mas no Evangelho, não é possível estar dividido quando se trata de obedecer a Deus. Nada menos do que a obediência integral, inteira é necessário. Nós sabemos disso, mas agimos como Jacó. Achamos que
vidas divididas são agradáveis ao Senhor. Pensamos que podemos passar a semana toda negligenciando Deus e os seus mandamentos, e no domingo chegarmos aqui com a cara mais lavada, servindo pela metade, achando que estamos prestando o melhor de todos os serviços. Claro que não, irmãos. Claro que não. Deus não se agrada da metade do nosso coração. Ele não aceita vidas que não são inteiras. Ele exige, ele ordena dedicação integral do seu coração em obediência. E talvez seja esse o nosso problema. Um dos problemas que nós precisamos tratar. Porque estamos preocupados com uma liturgia bíblica, uma liturgia que glorifique a Deus, que siga os princípios, ou aqueles que se preocupam com os hinos cantados no domingo, se é salmo longo, se é salmo curto, se é salmo, se não é, se é conhecido ou se não é, com as pregações que ouvimos, é chocante, é muito forte, é muito longa, é muito curta. Ao mesmo instante em que nosso coração está dividido, ao mesmo instante em que passamos a semana dividindo o nosso coração com o diabo e com o mundo, seguindo nossos instintos, ficando em Siquém como Deus não ordenou, e pensamos que Deus está feliz porque no domingo levantamos um altar. Não está. Sem obediência, qualquer manifestação pública de adoração é pura religiosidade. No reino de Deus não existe essa de eu posso ser duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, fica claro que uma vida cristã não pode andar em dois caminhos. Você quer andar no caminho estreito e acha que pode andar no caminho largo ao mesmo tempo. Você não pode, segundo as Escrituras, ser luz e trevas ao mesmo tempo. Você não pode ser sal e também não pode ser açúcar ao mesmo tempo. Então entenda uma coisa: corações divididos sempre estão em direção a um único caminho, o mundo. Corações divididos sempre estão em direção a um único caminho, o mundo. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele ficou em Siquém. Já estamos vacinados desde o início que a terra prometida está habitada por pessoas ímpias. Mas Jacó ficou em Siquém. Por quê? É porque quando nós somos desobedientes, é o mundo que nos atrai. É como se o mundo tivesse detido abruptamente o coração de Jacó. E assim somos nós. Porque nós andamos divididos? Porque nós somos atraídos pelo mundo. Nossos prazeres não estão em Betel, que é o lugar da presença de Deus, mas nas coisas que o mundo lança diante dos nossos olhos. Nós estamos divididos porque justamente nós não queremos Betel, nós queremos ficar em Siquém. Por isso, irmãos, estamos tão preocupados com família, com esposa, com filho, com mamãe, com empregos, com salários, morremos por elas e tantas outras coisas. Mas o principal nós desprezamos, que é a presença de Deus. Até que Ele aparece por vezes na sua casa, nas redes sociais, mas está sendo desprezado por um coração mergulhado incansavelmente em direção ao mundo. Precisamos, irmãos, entender o que os autores sagrados falam sobre esta questão. João disse: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Quem tem vindo aqui na doutrina, recentemente fizemos a exposição do capítulo 4, Tiago disse, gente infiel, adúlteros, ele está falando dos crentes, tá? Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Se você não entendeu bem esses versos, vou tentar elucidar. O que João, Tiago estão dizendo é, alguém que se inclina para o mundo, assume a posição de inimigo de Deus. Alguém que se curva para o mundo, tem como aliado o diabo. Quando o seu coração segue o mundo, simplesmente você está declarando guerra contra Deus. Porque amigos do mundo são inimigos de Deus. E João explica o porquê. Ele diz, 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Isto é, o mundo tem uma alma erguida contra Deus. O mundo está posto para se opor ao divino. E quando nós nos aliamos com o mundo, nós estamos assumindo a posição de adversários do divino. Por isso que às vezes você tem que quebrar a cara. Você tem que quebrar a cara para aprender que Betel é o melhor caminho e o caminho mais seguro. Foi o que aconteceu com Jacó. Tudo começou com Diná. Ela saiu à procura das mulheres da terra. Que havia de mal nisso? Nada a princípio, uma simples curiosidade. Mas esse gesto de uma curiosidade inocente terminou num desastre. Em vez de encontrar as mulheres da região, ela foi vista por um homem, Siquém, filho de um dos governantes da cidade. E foi como o primeiro pecado do homem em Gênesis 3. Ele a viu e foi tomado de desejo de provar o fruto proibido. Siquém tomou Diná, abusou dela, estuprou, humilhou e fez dela uma prisioneira. Agora observe, nada disso teria acontecido se Jacó não tivesse fixado os olhos dele no mundo. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse parado em Siquém e tivesse ido em direção a Betel. Sabe quando a gente se engraça pelo mundo e que não percebe que essa relação com o mundo traz dores? Pois bem, eis uma prova de que dialogar com o mundo só traz danos. Mas a gente não enxerga isso. Seguimos nosso caminho como se tudo estivesse bem, ou que foi a melhor coisa que fizemos. É por isso, irmãos, que eu acho Deus maravilhoso. É por isso que em suas maravilhas eu acho importante que Deus tenha colocado catástrofes nas nossas vidas, que elas aconteçam em nossas vidas, para a gente aprender, por meio dessas catástrofes, que o caminho do mundo nunca será o melhor caminho. Que as desgraças aconteçam para que a gente aprenda que o mundo não é o melhor caminho. Por isso digo, por vezes, precisamos sofrer dores intensas para que a ficha caia na sua consciência. Muitas vezes é necessário que você viva como aquele filho que abandonou o pai para curtir o mundo e acabou comendo a comida dos porcos, humilhado para reconhecer os danos que o mundo causa. Mas se Jacó tivesse sido obediente,
nada disso teria acontecido. Por que isso é importante? Ficou provado que Jacó é o grande responsável por essa situação. Desde o início ficou claro sobre sua responsabilidade como líder. Ele desobedeceu a Deus e colocou sua família na fronteira com a cidade pagã, na fronteira com o mundo ímpio, e quando a calamidade surgiu diante dos olhos, diz o texto que ele calou-se. Diz o texto que ele, além de ser desobediente, numa hora em que se exigiria uma reação de um líder, ele calou-se. Deu para perceber a gravidade dessa questão. Ele desobedeceu a Deus e viu sua filha ser estuprada. Homens omissos não somente trazem danos a si próprios, mas à família também. Homens que não conduzem seus lares ao caminho da obediência estão conduzindo ao erro. Quantos homens não são assim? Em vez de conduzirem sua família a Betel, a presença de Deus, já se fixaram em Siquém. Eles estão em Siquém, preocupados com os seus negócios, com a sua prosperidade, com tudo, e nada mais que isso. Muitas famílias de muitas igrejas, na verdade, são reflexo dos seus líderes desobedientes. Quantas famílias não estão indo ameaçadoramente para o inferno devido aos seus maridos? Quantos filhos não estão no mundanismo devido à omissão dos pais? Quantas mulheres não estão sendo machucadas nesse mundo pela negligência dos maridos? Quantas filhas estão namorando e casando com filhos de Siquém por omissão dos pais? Maridos omissos, lares destruídos, filhos sem limites. Maridos omissos, lares destruídos, filhos sem limites. Mas também considere uma coisa: Jacó, ele não só foi um homem omisso para a família dele, mas ele foi omisso para com o povo do Senhor. Não era somente a família dele, era o núcleo da aliança. Naquele povo estava encapsulada a promessa do descendente. Ali estava o povo de Deus encapsulado, a linhagem da mulher, e todo o cuidado seria pouco. E o diabo sabia muito bem disso. A oferta de Amor e Siquém era uma clara oferta maligna para acabar com o povo de Deus. E os planos de Simeão e Levi não foram questionados pelo patriarca. Isto é, se a intenção dos filhos de Jacó fosse, de fato, misturar os povos, iria ser concretizada. E a linhagem da mulher teria sido eliminada, pois Jacó não se posicionou para proteger o povo de Deus. Ah, que texto maravilhoso! Porque daqui a 15 dias nossa igreja escolherá líderes. E o texto de hoje cai como uma luva nesse momento. Jacó é um péssimo exemplo aqui de liderança, pois sua omissão foi um pecado. Ele simplesmente foi passivo, colocando em risco a promessa divina. Infelizmente, muitos líderes de muitas igrejas andam como Jacó, negligentemente omissos, como se o povo que ele está a liderar é um povo qualquer. Para eles não importa o que aconteça,
Na verdade, falta coragem para liderar, enfrentar, se posicionar. Falta ser um líder bíblico. Sim, porque eles estão preocupados com os seus negócios, com o futuro, enquanto se omitem como líderes. Eles estão como Jacó, preocupados com a reputação deles, não com a obediência a Deus. Mas quando um líder deixa de fazer aquilo que lhe compete, ele está fazendo algo contra Deus. Quando um pastor deixa de fazer aquilo que Deus ordena, é contra Deus que ele está agindo. Da mesma forma, quando um presbítero ou diácono não faz aquilo que se é ordenado, é contra Deus que ele se levanta. Automaticamente, líderes omissos estão conduzindo o povo a pecar, pois quando se omitem, estão dizendo, sim, vale a pena, o pecado compensa. Você, meu irmão, que foi indicado, caso seja eleito para governar o povo de Deus, serás como Jacó? Verás os filhos de Deus planejar e executar seus pecados sem nenhuma ação contra eles? Se você não tem coragem de agir, fique certo, você possivelmente não foi chamado para liderar. E caso tenha sido chamado, e se mantenha na omissão, Deus vai requerer de você como cobrou de Jacó. Não era somente a família dele, era o povo de Deus. Em virtude dessa séria exortação, ainda dá tempo de recuar. E é por causa de líderes omissos que muitas igrejas já estabeleceram sua vida em Siquém, já se tornaram mundanas, porque não querem ir para Betel. Eles não estão preocupados em ir para Betel. Porque muitas igrejas andam lotadas, abarrotadas, inchadas, porque ali há as atrações de Siquém, não de Betel. E os seus líderes estão lá desobedientemente, omissos, conduzindo o povo dentro de Siquém. Mas também, irmãos, a reação ardilosa dos filhos de Jacó vinha disfarçada de religião. E a verdadeira religião estava envolvida naquilo. Jacó mantinha suas práticas religiosas, mas se detinha diante da obediência completa. Seus filhos foram mais longe, utilizando a religião deles para ajudá-los a destruir seus inimigos. Tudo o que eles pediram foi que o sinal da aliança deveria ser aplicado a todos os homens da comunidade por meio da circuncisão. Tinha ficado claro para todos os que não compreendiam que havia uma implicação religiosa no ato da circuncisão. Mas eles não entenderam assim. Eles consideraram que era uma prática estranha que os israelitas tinham, era uma mera formalidade. Eles cumpriram essas formalidades. E os dois povos, depois dessas formalidades, seriam um só. Nem os filhos de Jacó, nem o povo de Siquém levou muito a sério a preciosidade do sinal da aliança. Uma atitude como essas, de desconsiderar o relacionamento pactual, poderia ser esperado de alguém que não conhece a Deus. Mas o que entristece é que nós estamos vendo isso sendo desenrolado pelos próprios filhos de Jacó. Até aqui, eles aparentemente não se haviam empenhado em dividir sua fé com os siquemitas, de forma que os pudessem circuncidar da maneira apropriada e torná-los partes da comunidade da aliança. Eles não queriam saber o que o sinal significava. Tratavam sim de recorrer à circuncisão para proporcionar a eles próprios uma vantagem injusta
para que Simeão e Levi pudessem massacrar com facilidade os desprevenidos habitantes de Siquém. Bom, a circuncisão ela deveria ter sido praticada como uma marca da aliança de Deus, da separação entre o povo de Deus e as outras nações. Porém, eles esvaziaram o significado e usaram a aliança para seus planos mirabolantes. Esse problema não é, ou não reflete um perigo nas igrejas de hoje? Algumas vezes estamos tão ávidos em trazer alguém para a nossa igreja que reduzimos as exigências de ingresso ao menor dominador comum. Com medo de ofender as pessoas, arriscamos-nos a abrir a mesa do Senhor a qualquer um, tenha ele ou não um comprometimento com Cristo e sua igreja. Desejamos batizar toda criança que venha a nós, independentemente de os pais dela terem uma profissão de fé convincente. E nesse sentido, de revelar uma verdadeira profissão de fé, que as coisas se revelam. Pois os pais batizam seus filhos, mas como eles demonstram descomprometimento? Como eles esvaziam o significado do batismo? Eles desaparecem com seus filhos da igreja. E quando aparecem, não é com os filhos que eles aparecem. Outros só aparecem na ceia, como se a ceia resolvesse a falta de profissão de fé deles. Não diferem dos filhos de Jacó. No entanto, se agimos desse modo, podemos acabar nos esquecendo da linha que nos separa dos que não fazem parte da comunidade da aliança e assim afastando o que é necessário para o desenvolvimento daqueles que buscam se tornar discípulos. A qualificação, a qualidade de discípulo, algumas vezes, muita gente pensa que é algo para poucos cristãos, cristão do tipo A, em vez de ser uma marca para todo o cristão. É por isso que muitas vezes estamos mais preocupados em construir um programa religioso do que cumprir fielmente a ordem divina de denunciar o pecado para que o verdadeiro convertido se revele. Bom, estou chegando ao final. Diante do exposto, como lidamos com o pecado? A narrativa termina com uma questão deixada sem resposta e em suspenso. Nem Jacó, nem seus filhos têm uma resposta para dar nessa situação. Uma forma foi massacrar o pecador, como fizeram os irmãos de Diná. Que todo o povo morra pelo pecado do príncipe. Essa é uma resposta natural à ofensa do pecado. E há nisso uma certa justiça. É o mesmo que a consideração de ordem moral que se encontra normalmente na boca dos políticos conservadores. É preciso ser duro com o crime. De fato, precisa. O problema é que isso nunca estabelece uma paz duradoura, porque não lida com o pecado em um sentido profundo. Apenas reprime o pecado, mas não lida com o pecado. Se por um lado não lida com o pecado em um sentido profundo, apenas está reprimindo também o pecador. Agora observe, se por um lado os filhos de Jacó são moralistas nessa questão, Jacó, por outro lado, tem uma preocupação simplesmente pragmática.
ele tem medo de lidar com o pecado devido aos desastrosos efeitos que isso provocou no passado. E essa é uma postura adotada pelos políticos liberais. Deixemos o pecador em paz e que eles resolvam os seus problemas. Afinal, dirão, temos de entender a dificuldade do que eles passaram. Seus pais eram cananeus, não eram? O que se pode esperar de alguém que cresceu nessas circunstâncias? Lembra alguma coisa? Ele é fruto do meio. Deixemos ele. O problema do pecado não pode ser solucionado por nenhuma das formas de ver o problema, liberal ou conservadora. Esta destrói o pecador, aquela o trata com muita brandura. Nesse caso, as consequências da dura justiça praticada pelos irmãos é a destruição do pecador e não a salvação dele, o que significa zombar de Deus e não glorificá-lo. Aquele que corrompe Israel é destruído, mas ninguém é purificado nessa ação dos filhos de Jacó. Tampouco a atitude de Jacó foi melhor do que a deles. Um silenciou e outros mataram. Há alguma outra forma de lidar com o pecado? Existe um meio de tratar o horror do pecado com a devida seriedade para redimir o pecador? Graças a Deus que há. Deus propõe um sacrifício de expiação, um sacrifício limpo, sem mácula, sem vergonha, que deve ser feito pelo pecador. Jacó, vamos ver, sacrificará um cordeiro diante do altar em Betel. O cordeiro imaculado tomará o lugar de Jacó e será oferecido pelos pecados dele. Como poderia ele, após fazer o sacrifício, não se lembrar das histórias de seu pai, Isaque, sobre quando o próprio Isaque quase foi oferecido como sacrifício em outro monte? No caso de Jacó, o próprio Deus proporcionou um sacrifício substitutivo. A pena para o pecado era a morte, e essa pena deve ser cumprida, porque pecado é um negócio sério. Mas a pena não precisa ser cumprida por nós. Quando um sacrifício imaculado é feito, o pecador pode ser redimido. E Deus também proporcionou um sacrifício por todos nós. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mácula nem pecado, foi sacrificado na cruz. Agora observe bem, o pecado de Siquém, todo o povo pagou por causa do pecado de Siquém. Em vez do povo morrer pelo pecado de seu príncipe, como aconteceu em Siquém, o rei dos reis morreu pelos pecados do povo. É essa a forma como Deus lida com o pecado de uma vez por todas, salvando ao mesmo tempo os pecadores. É um morrendo por todos e não todos por um. É um método tão completo que pode lidar até mesmo com tratantes e beligerantes como Jacó e sua família. Essa é a forma como Deus lida com o pecado de uma vez por todas, salvando ao mesmo tempo os pecadores. Ninguém está fora do alcance da redenção. O Deus de Betel é tão majestoso que perdoa todos os nossos pecados e nos recebe na presença dele por meio da morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Portanto, se você tem sido semelhante a Jacó, omisso, um péssimo líder, que bom,
Há esperança para você. Há esperança no Deus de Jacó. Também, caso você tenha cometido um pecado tão horrível como o de Simeão e Levi, o Deus de Betel está dizendo, também tem solução. Mas se você tem sido vítima desse mundo, o Deus de Betel também diz, tem solução. Betel, Jesus Cristo, a habitação de Deus, é o lugar que você deve descansar. E diante disso concluo. As cenas foram pesadas, mas as lições são eternas. O que devemos fazer com elas? Não proibi-las, mas ensiná-las ao nosso coração que o caminho da desobediência é sempre o caminho da maldição. Não esqueça disso. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu favor sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque em algum sentido nos assemelhamos a Jacó. E te pedimos que os nossos corações levantem acampamento de Siquém, Senhor, para prosseguirmos a Betel. Para que venhamos chegar no lugar onde o Senhor está, onde o Senhor habita. Para lá, Senhor, eternamente, te glorificar e te adorar. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua palavra. Nesse momento, vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantemos ao Senhor com o levita Douglas. Amém. A bateria do violão descarregou, mas a gente dá o tom aqui e vamos cantar na voz o hino 113 do nosso cenário, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mar, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz
Amém. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas e pela palavra que Deus nos deu. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, Pai. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, por nós, Senhor Jesus. Que nós possamos pegar essa palavra e realmente pô-la em prática, Pai. Por como somos imperfeitos, somos pobres, Senhor Jesus, mas necessitamos de Ti a cada dia, Pai. Ó Deus, obrigado pelos dízimos e pelas ofertas aqui posto no altar. E que esse dinheiro, esses dízimos sejam feitos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que nós possamos realmente usá-lo sempre como devemos, Pai. Não para as nossas vontades, mas para crescimento do Teu reino, Senhor Jesus. Para que nós possamos ajudar os necessitados. E assim possamos seguir a Tua vontade, fazer a Tua vontade. Ó Deus, muito obrigado. É assim que eu oro e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aquele que vive e reina hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos ao Catecismo Maior de Westminster. Pergunta número 8. Há mais que um Deus. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. 9. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. 10. Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Amém. De onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e tudo que só a Deus pertence. Agora amém. Glória a Deus. Pastor? Eu dei uma de Arlindo, fui ler a pergunta. Oremos. Te louvamos, Senhor. Obrigado pelas suas misericórdias sobre nós. Terminamos o mês, Senhor. E terminamos o mês conforme a Tua graça. O Senhor nos trouxe mais uma vez para um domingo, para benefício de nossas almas, e isso é graça, Senhor. Obrigado. Obrigado porque falaste pela manhã, nos ensinaste, ó Deus, através da Tua lei, e continuaste a falar conosco, Senhor. O grande desafio é que esta semana o sermão seja colocado em prática em nossas vidas. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus. E quando falharmos, Senhor, sabemos que vamos falhar. Que olhemos para Betel, para Cristo, Senhor, que nos imputa a justiça que nunca conseguiremos pelas nossas próprias obras. E obrigado, ó Deus, porque o mundo adora os seus ídolos e nós estamos aqui te adorando, te bendizendo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Cristo. Receba a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém.